Boa noite. Ai, ai. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Bem-vindos. Tô brincando, né, gente? Sejam todos bem-vindos, porque o bem-vindo serve para todos. Então, vamos lá. Vamos colocar o tema da live aqui. Essa live vai tremer esse Instagram. Se preparem. Partilhem essa live. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acordei hoje de manhã já pensando que eu queria fazer uma live hoje, né? Já bem pensativa, assim, sobre um tema, sobre o que eu queria falar. E aí, o que acontece, gente? Tem semanas que eu recebo muitos directs para as pessoas me pedindo para eu falar sobre determinado assunto. E essa semana foi uma semana que bateu todos os recordes de pessoas me chamando, comentando, perguntando, pedindo ajuda, pedindo aconselhamento sobre o assunto separação e divórcio. Então eu já vou dizendo pra você que tá chegando aqui agora nessa live, que eu fiz uma lista aqui, ó, tá? De temas e assuntos que eu vou falar sobre hoje, separação. E para que a gente não perca nada, nenhum detalhe, e para que dê tempo, porque agora o Instagram tá derrubando as nossas lives, com uma hora bem certinha ele tá derrubando de novo. Não sei porquê, mas enfim, para que a gente não perca o fio da meada e para que vocês consigam acompanhar. Obrigada quem já tá chegando aqui agora, tá? Partilhem. Se vocês conhecem alguém, ou se vocês se separaram, ou estão em processo de separação, ou conhece alguém que está passando por esse processo, que está sofrendo muito com divórcio, está pensando em se separar, não sabe que caminho seguir, não sabe que decisão tomar, partilhem essa live com essa pessoa nesse momento, porque vai ser muito importante. Eu acho que vocês sabem que eu já fiz muitas lives aqui falando sobre temas polêmicos, né? Mas eu acho que, tendo em vista o que está acontecendo desde o início da pandemia, muitos casais se separando, muitos casais em processos complicados, assim, né, de afastamento. E eu quero explicar para vocês aqui o passo a passo do que acontece numa relação assim. Então eu vou pedir a gentileza que vocês sentem esse dedo no aviãozinho, né? Bora partilhar para o máximo possível de pessoas, para que o pessoal possa acompanhar, para que o pessoal possa estar aí atento, né, a essas dicas que vão ser bem bacanas, que vão ser bem importantes e que talvez a gente possa aí ajudar, né, pessoas que talvez estão passando por algum tipo de problema, que gostariam, digamos assim, de melhorar o seu relacionamento, a sua intimidade. Acho que vai ser uma coisa bem importante, bem bacana esse papo que a gente vai ter hoje aqui, tá? Então vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que acontece, por que a gente casa, né? Qual é o intuito, qual é o objetivo, qual é a intenção que nós temos quando nós nos relacionamos com alguém. Porque a gente, né, eu acho que apenas poucas pessoas, raras pessoas que abdicam, e aí normalmente é por uma questão religiosa, de não terem um relacionamento, né, se abstêm de um relacionamento. A maioria das pessoas já parou, já quis, já pensou, ou tá na busca, né, por um envolvimento, quer estar com alguém, porque isso vem impresso no nosso DNA, né, de geração após geração. Nós temos, digamos assim, essa necessidade, esse anseio de partilhar a nossa vida com alguém, sim, de dividir a nossa vida, de somar a nossa vida, né, com uma pessoa, de ter esse momento íntimo, de construir uma família, ou de construir planos para o futuro, né, de buscar, digamos assim, uma constância dentro de uma relação, né? Nós temos, digamos assim, esse desejo, essa vontade de amar e ser amado. E, gente, isso é tão incrível, porque quando a gente fala, então, sobre esse desenvolvimento aí de um relacionamento, esse processo, digamos assim, de amar, de ser amado, esse processo de se envolver com alguém, eu já quero falar logo de início nessa live aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, entra em um relacionamento pensando que aquilo ali não vai dar certo. Todos os relacionamentos que a gente tem, sejam eles relacionamentos afetivos, sexuais,
familiares, né, amizade, profissionais, a gente começa a desenvolver essa relação, mas aqui eu vou focar num relacionamento afetivo, amoroso, né? Todas as pessoas que de alguma forma se relacionam, né, ou começam a ter um envolvimento com alguém, elas estão na busca pelo sucesso, que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali vai ser bom, que aquilo ali vai ser, né, uma coisa bacana, que vai realizar o seu sonho da vida, né? Muitas mulheres têm esse sonho desde muito novas, em casar, em ter a sua família, né? Em ser mãe. Outras, isso é muito da mulher, né? De querer estar do lado de alguém, partilhar o amor, o afeto de outra pessoa. Então, esse processo de entrar numa relação, a gente não entra para perder. A gente não entra para não dar certo. A gente entra em um relacionamento confiante, acreditando que aquilo ali vai dar certo, que aquilo vai ser o nosso melhor. E no início desse relacionamento, todos nós, do que se trata de um relacionamento afetivo, passamos por um processo que é o processo da criação dos vínculos nesse relacionamento. Essa criação, essa construção de vínculos, ela é feita por uma série de coisas, né? Nós criamos, digamos assim, os vínculos voltados aí para admiração, né? O desejo, os nossos planos de futuro, os vínculos que aquela pessoa é bacana, aquela pessoa preenche os meus pré-requisitos para me envolver, né? Ou quem sabe essa pessoa pode ter alguns defeitos, mas ela tem qualidades que para mim são muito importantes. Ou quem sabe, daqui a pouco você nem estava pensando em se relacionar e conhece uma pessoa que te surpreende, porque vocês têm, né, planos de futuro parecidos, e aí a coisa engrena, digamos assim, o relacionamento vai para frente, começa a engrenar, né? Então, essa fase, digamos assim, peraí que eu tô ajeitando aqui, né, gente, que a pessoa tá encostada na cama aqui, tá frio. Então, assim, esse início de relacionamento, essa fase, digamos assim, ela envolve principalmente um detalhe que faz toda a diferença nessa construção de vínculos, que é a admiração. Você começa a admirar aquela pessoa, ou pelo caráter dela, ou pela inteligência, ou pela beleza. Você vai passar por um processo, né, de olhar para aquela pessoa e de pensar, essa pessoa que eu escolhi, essa pessoa ela tem isso, isso, isso de coisa boa. E essa admiração que acontece no início de um relacionamento, ela é determinante também para a manutenção dessa relação. Então veja bem, muitos relacionamentos, com o passar do tempo, eu já vou explicar isso aqui, tá? Você vai desenvolvendo, digamos assim, através da rotina, uma perda da admiração pela pessoa. Ou porque ela vai começar a fazer coisas que ela não fazia antes, daqui a pouco ela escolheu outros caminhos, daqui a pouco ela passou a conduzir a sua vida de uma forma diferente, que antes ela não fazia. E essa mudança, ela responde sim também na falta de desejo, na falta de libido. Mas esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho além, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Nesse processo dessa criação dos vínculos, dessa sustentação, dessa base que vai levar esse relacionamento do início para sempre ou até o fim, né? Ele vai ser constituído com bases no carinho, no desejo, né? Como eu disse para vocês aqui, nessa admiração, nessa parceria, nessa cumplicidade. E isso tudo, com o passar do tempo, vai se perdendo. E por que isso acontece? Eu já fiz outros vídeos falando aqui para vocês, eu falo bastante no meu livro, no curso, a respeito disso. Todos nós, quando nos relacionamos com alguém, nós passamos por uma fase que é a fase da paixão. E a fase da paixão, ela dura aí entre 6 meses a 18 meses, e nós chamamos essa fase, digamos assim, da paixão como demência temporária. Por quê? Porque durante o processo da paixão nós temos uma produção hormonal que faz com que o nosso senso lógico seja prejudicado.
A gente começa a ter dificuldade de ter um raciocínio lógico. E, gente, olha só, isso é químico, não tem como a gente escolher se vai ter ou não vai ter. Todo mundo passa por isso quando você está apaixonado, né? Aquelas borboletas no estômago, toda aquela fase, digamos assim, aquela adrenalina que acontece, né? Aquela sensação de que você quer ficar com aquela pessoa o tempo inteiro, que você encontrou, sim, a tua alma gêmea, o amor da tua vida. É essa sensação que a gente tem quando nós estamos apaixonados. E isso acontece no início de um relacionamento. E quando é que isso se desenrola? Quando é que isso acaba, né? Como que isso acaba? É através da convivência, através da rotina, através do dia a dia. Você vai percebendo que a pessoa não é tudo aquilo, às vezes, que você imaginava. Ou vai perceber também que ela também tem defeitos assim como você, né? E essa observar esses detalhes, perceber esses detalhes, que nós não somos perfeitos e que as pessoas têm sim, né, os seus defeitos, ela vai ter sim o seu lado que não é tão admirável. Isso é absolutamente normal. Só que quando a gente passa por isso tudo e a gente começa a conviver com a pessoa e desenvolver essa rotina ela vai ficando de uma certa forma pesada na nossa vida. E esse peso da rotina, né, digamos assim, essa situação que muitas vezes é complicada, difícil para se lidar, ela agrava normalmente com a chegada dos filhos. Porque por mais que o casal queira, né, deseje, tenha essa vontade de ter filhos, a chegada das crianças vai mudar completamente a prioridade do casal. E olha só, quando isso acontece, né, quando tem essa mudança de prioridades do casal o casal, digamos assim, passa a ter que dar mais atenção para as crianças, a intimidade do casal vai ficar em segundo plano. E essa é uma das queixas mais frequentes da maioria das pessoas. Por quê? Porque normalmente o casal, quando passa, né, quando tem, digamos assim, passa por esse momento, entra nesse momento, nesse período dos filhos, a atenção vai para as crianças. E o casal, né, que já passou por tudo isso, que foi perdendo essa admiração, que foi perdendo esse encanto, que vai chegar num ponto, né, que vai dar mais atenção para a família ao invés de dar atenção também ou mais, se no caso está precisando para a intimidade, esse casal vai perder o seu time, vai perder o seu desejo, vai perder o seu tesão, vai perder o seu encanto, vai perder a sua admiração. E aí vai começar a desenrolar um processo que a maioria dos casais, em algum momento do relacionamento, passa. Vai se instalar uma crise na relação. E quando se instala uma crise na relação, quando começa a surgir esses problemas, começam a surgir essas diferenças, elas começam a ter um peso muito grande. Quando você olha para aquela pessoa e percebe que aquela pessoa já não é mais tudo aquilo que você imaginava, aquela pessoa já não está mais correspondendo às tuas expectativas. E por mais que às vezes você se dedique, por mais que às vezes você vá lá e se entregue, né, eu dê o seu melhor e que esteja ali o tempo inteiro tentando salvar aquele casamento, gente, uma relação ela é composta por duas pessoas. Se um não quer, dois não fazem. E isso serve para tudo, tanto para o sexo, para o tesão, para a admiração, quanto também para a separação. E também para a salvação. Então, quando começam a surgir esses problemas da rotina, filhos, pouco tempo para intimidade, perde aquela vontade, aquele desejo de estar junto na companhia, porque às vezes a pessoa já está numa rotina tão cansativa, já tem tantos problemas, tantas coisas para resolver, e aí o momento de estar junto, de curtir, muitas vezes é um momento de botar para fora as suas angústias, né? De botar para fora as suas mágoas, botar para fora os seus rancores, né? Aquilo que não deu certo. E quando a gente coloca isso para fora com a pessoa que a gente tá mais próximo, que a gente tem mais intimidade, a pessoa que vai receber isso, ela vai nos olhar com outros olhos, né? Quando a gente começa só a reclamar, nós vamos naturalmente perder a admiração da outra pessoa.
Então, se você tá passando por uma situação difícil, delicada, e aqui eu nem tô falando de outros problemas que podem envolver uma separação, como, por exemplo, dinheiro, né? Doença, certo? Tempo, às vezes excesso de trabalho. Isso tudo não tem como se separar de um relacionamento. Quando você tá com a pessoa, você é íntimo da pessoa, entende? Você vai conviver com aquela pessoa e você vai ver o lado bom e o lado ruim. E ver esse lado bom e o lado ruim, não é todo mundo que consegue suportar, não é todo mundo que tá disposto, não é todo mundo que vai conseguir ter força suficiente para passar por tudo isso, gente. É muito delicado, entende? Que assim, ó, são muitos detalhes quando a gente fala disso. Então, cada situação tem que ser analisada, cada situação vai ter detalhes que vão fazer a diferença. Vai ter um ponto, digamos assim, de segurança, de firmeza, vai ter o ponto, o vínculo principal de cada relacionamento. Isso é muito interessante, porque quando esses problemas todos começam a bater na porta e esses desentendimentos começam a acontecer, uma das coisas que agrava mais ainda a situação são os valores pessoais de cada um. Porque olha só, eu vou dar um exemplo bem específico para vocês, tá? Vamos pegar um casal, não importa se é homem e mulher, mulher, homem, não importa, não interessa. Vamos pegar um casal aonde uma das pessoas desse casal tem como um valor principal o dinheiro. O dinheiro move aquela pessoa. E eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, é o valor dela, então você não tem que questionar, entendeu? E para outra pessoa, família é o valor mais importante. Quando a pessoa que valoriza o dinheiro começa a se importar mais em ganhar dinheiro, a outra pessoa que valoriza a família e não entende isso se sente lesada. Sente que aquela escolha que ela fez, que aquele relacionamento que ela sonhou que era tão maravilhoso, que era tão bom, já não é mais tudo isso, porque ela não tá sendo valorizada, porque a outra pessoa não tá dando valor à família, né? Ou não se dedica, não doa seu tempo, não faz o melhor pela família, nunca prioriza a família, daqui a pouco só prioriza o trabalho. Gente, essa diferença de valores é algo que agride qualquer relacionamento quando existe uma diferença de valores muito forte entre duas pessoas. Isso também serve para amizade, para trabalho, para tudo. Você não vai conseguir trabalhar com uma pessoa durante muito tempo, por exemplo, que você vai contra os valores e princípios daquela pessoa. Se aquilo ali for contra aquilo que você acredita, não vai conseguir, não vai adiante, entende? Depois, o que acontece? Quando a gente começa, então, a conviver e a ter todos esses problemas, a enfrentar todas essas situações difíceis, todos esses momentos complicados, toda essa turbulência que acontece, a gente começa a se revoltar, né? E a gente começa, muitas vezes, a opinar sobre a outra pessoa e a dizer que aquela pessoa precisa mudar. Isso. Mas olha só, aí entra um detalhe que é muito importante, a autorresponsabilidade. Quando nós nos envolvemos com alguém, a gente conhece a pessoa exatamente do jeito que ela é, certo? Com todos os defeitos que vêm junto na caixa preta. Quando a gente começa a ter rotina com essa pessoa, a gente começa a enxergar esses defeitos, porque antes a gente não via, certo? E a gente pensa assim, lá no início da paixão, que eu tava falando no início do vídeo. Né, essa pessoa já não é tudo isso, mas enfim, vou aceitar, vou tolerar, vou seguir adiante. E a gente vai seguindo. Quando se instala uma crise na relação e começam os problemas, a gente quer mudar a pessoa. A gente diz que aquilo que ela faz não é bacana, que a gente não gosta, que a gente não admira, que aquilo não é o melhor jeito dela ser e tá. Mas acontece que nós não temos o direito de querer mudar a essência da outra pessoa. Imagina só se a outra pessoa quisesse fazer isso com a gente também. Quer ver um exemplo que eu vou dar disso? Olha só. Às vezes, conhece uma pessoa, começa um relacionamento, onde uma das pessoas é extremamente extrovertida, né? Ri pra todo mundo, brinca com todo mundo, né? Tá sempre fazendo, alguma brincadeira, alguma coisa. É o jeito dela. Ela é extrovertida. E a outra pessoa, a outra, do relacionamento é totalmente introvertida.
não gosta muito de barulho, de pessoas, é mais calado, não gosta muito de se meter, de falar, de opinar, é muito conservada. O que acontece? Quando se instala todo esse problema, toda essa confusão que vai se encaminhar para uma separação, eu já vou chegar nesse assunto, você vai querer... Uma das coisas que você começa a fazer é pedir para aquela pessoa, mas ela não fala nunca, né? Ou a outra, meu Deus, mas ela fala com todo mundo, ela brinca com todo mundo, né? Que é muito comum das mulheres fazerem isso, principalmente com os homens. Mulheres são muito ciumentas. Mas ele fala um monte de bobagem, ele brinca com todo mundo, ele fala, né? Faz brincadeira com outras mulheres, eu não gosto. Mas olha só, uma coisa é a pessoa mudar esse tipo de comportamento depois, né, que você já tá junto. Agora, outra coisa é que se você conheceu a pessoa assim, não é seu direito de querer mudar. E outra, se ela decidir mudar, ela tem que decidir porque ela quer. Porque é bom pra ela, porque ela acha que precisa mudar. Agora, do contrário, não. E esse é um dos grandes problemas de um relacionamento, porque a gente quer porque quer mudar a outra pessoa. Quando toda essa problemática começa a acontecer, a gente entra num processo que é a disputa do ego, de quem tem razão. Quando começam as brigas, né, quando começa esse processo, essa crise, essa coisa complicada num relacionamento, a gente começa o processo das ofensas, das discussões, né, das ofensas, das discussões, de atirar a verdade na cara um do outro. Só que aquela verdade é a nossa verdade. E não quer dizer que aquela seja a verdade total. Porque isso é o nosso ego trabalhando, digamos assim, para provar que é nós que estamos certos. Gente, relacionamento, se você quer se entender com uma pessoa, se você quer estabelecer a paz de novo, a harmonia numa relação, você tem que entender que não vai adiantar bater boca, não vai adiantar ficar discutindo por uma coisa que um acha que tem razão e o outro acha que tem razão. Porque a razão, essa necessidade de estarmos certos, isso é o nosso ego ferido. É porque a gente quer, porque quer estar sempre certo de tudo. E num relacionamento não funciona assim. Uma das partes vai ter que ceder, né? E isso é fundamental. E aí, quando acontece tudo isso, entra um próximo passo. A gente já tá brigando, tá se desentendendo, a gente já tá querendo mudar o outro, a gente já não tem mais paciência com a pessoa, a gente já discute, já ofende, já humilha, né? Entra aquela coisa ali que eu tava falando no início, que é a perda da admiração, a gente passa a não admirar mais aquela pessoa daquele jeito. E aí, a gente abre um espaço, um precedente para que aconteça alguma traição. E por que acontecem as traições? Eu já fiz muitas lives a respeito disso aqui. Tem um monte de live no YouTube onde eu falo sobre isso. Por que acontecem as traições? Não entra uma terceira pessoa num relacionamento se não houver espaço. O que motiva uma pessoa a trair, para cada pessoa, de acordo com os seus valores, vai ter um pensamento sobre isso. Algumas pessoas vão dizer que isso é falta de caráter, que isso é falta de respeito, que é falta, né, de uma infinidade de coisas. Mas aí é uma questão de decisão. A pessoa que decide trair, ela tá decidindo porque ela quer. Porque os valores dela são diferentes dos valores da outra pessoa. E aí tem mais um detalhe. Essa motivação, ela tá acontecendo por conta de alguma coisa. Tá faltando alguma coisa para ela. Ou tá faltando atenção, ou tá faltando carinho, ou tá faltando amor, ou tá faltando sexo, ou tá faltando mais tempo, né? Tá faltando que a outra pessoa demonstre que gosta dela, que tá disposta, que tá disposto. E essa falta, ela vai sendo alimentada dia após dia. Quanto mais você briga, quanto mais você discute, quanto mais você se desentende, pior. Mais vai acontecer isso. E tomar essa decisão de não querer mais que as coisas, né, fluam para esse caminho é algo muito difícil, porque isso envolve um poder, uma determinação muito grande nossa de tentar solucionar, né? Porque a gente já sabe que quando a gente está no meio de uma crise existencial, de uma crise num relacionamento, de uma crise financeira, né? Ou quando a gente está vivendo um problema gigantesco, a maioria das pessoas no mundo
se concentram e focam no problema e não na solução. E em relacionamento é exatamente igual. O foco vai ser no problema e não na solução. E aí, como é que a gente faz para trabalhar o perdão? É possível perdoar uma traição ou não? Também tem essas lives lá no YouTube que eu falei sobre isso, tem um monte de artigo, de texto, de coisas que eu vivo falando a respeito disso. Porque traição é uma quebra de confiança. E quando você quebra a confiança de uma pessoa, quem vai decidir se vai ser suportável ou não voltar é você. Só que não adianta você voltar e ficar atirando na cara da pessoa cada vez que ela erra, você atirar isso na cara da pessoa de novo. Porque daí não entende que isso não é voltar, isso não é se entregar, isso não é se permitir, isso não é solucionar. Isso, na verdade, é uma forma de você manter aquele relacionamento para não dar o braço a torcer, que já acabou. Restaurar esse respeito, essa admiração, né, ele envolve um processo muito delicado. Quando a gente fala, né, sobre isso dentro da terapia, por exemplo, quando a gente percebe, identifica que está acontecendo essa crise no relacionamento, que está acontecendo essa crise do casal, como que a gente vai lidar com isso? Qual é o caminho para isso acontecer? Primeira coisa, o casal tem que estar disposto a sentar, conversar e ambos quererem salvar essa relação. Porque se isso for sintônico, se os dois estiverem na mesma batida com a mesma intenção, talvez essa relação tenha ainda solução. Agora, se um dos dois já cansou, já tá de saco cheio, já assim, ó, tá até o talo, já não aguenta mais, dificilmente vai ser possível voltar atrás. Porque quando já, né, transbordou a nossa paciência, todo esse período aí de acusações, de humilhação, de agressão, né, de falar um monte de merda um pro outro, de falar discutir aquilo ali, né, aquele desgaste que acontece toda hora, qualquer coisa que um fala ou que o outro fala parece dois porco-espinho, já estão prontos pro ataque, né? Por quê? Porque cada vez que a gente já sabe que quando o outro abrir a boca, ele vai abrir para nos atacar. E aí a gente se prepara, não só para se defender, a gente também prepara para se atacar. E o que acontece nesse processo, esse desgaste, esses ataques, eles vão cada vez mais piorando a situação. E vai chegar num ponto que o amor vai começar a ser substituído pelo desgosto, pela raiva, pelo nojo, que você vai pegando nojo da pessoa. Você vai começar a repelir a pessoa. Aí já não tem mais sexo, aí já não tem mais vontade, aí já não tem mais desejo. Aí qualquer coisa que acontece para os casais que têm filhos já vai piorar mais ainda. Se o casal tem negócios junto ou faz uma gestão do seu dinheiro junto, aí vai por água abaixo. Porque quando começa a mexer no bolso, para os dois fica muito complicado. E esse caminho, esse processo para uma separação, gente, todos os casais passam por momentos difíceis assim. Por quê? O encerramento de algum ciclo, o fechamento de um ciclo, porque você tá com uma pessoa é um ciclo. Quando você fecha, ou quando o caminho tá andando para fechar aquele ciclo, é muito raro acontecer de uma relação fechar o ciclo numa boa. São raros os casamentos que conseguem fechar um ciclo na paz, 100% na paz. Porque uma das partes normalmente se sente lesada, né? Se sente prejudicada, se sente, tá acontecendo, né, isso, ou eu queria que fosse diferente, ou eu ainda amo a pessoa, gosto, não queria ficar sozinha, ou não queria, né, me separar por causa dos filhos. E aí existem uma série de coisas que impedem o casal de oficialmente decidir se separar. E esse processo de decidir se separar é porque os vínculos que eu falei lá no início dessa live, eles são fortes ainda, eles ainda sustentam, mesmo que quebrado, eles sustentam. Vocês pensem em um circo, certo? A gente tem as hastes que seguram a lona do circo, né? Então, quando você tem ali a sua estrutura dos seus vínculos e um dos vínculos principais, ou quem sabe até mesmo a viga mestra que sustenta o circo no meio da lona,
Se essa viga ela tá ali ó, meio bambeando, ou se ela teve ali uma quebra no meio da perna, pode ser que o circo venha abaixo. E identificar isso tudo, perceber isso tudo, avaliar isso tudo, é muito delicado. E quem tá dentro do processo, vivendo aquilo ali, é muito difícil reconhecer qual é o melhor caminho, qual a melhor saída, qual que é a melhor solução. Por isso que a gente precisa de ajuda profissional. É por isso que profissionais, assim como eu, como muitos psicólogos, sexólogos, terapeutas, fazem esse trabalho, porque a gente de fora consegue enxergar quais as melhores soluções, quais os melhores caminhos para aquele relacionamento, baseado na parte individual de cada um. O que é importante para cada uma das partes envolvidas. Porque o profissional que vai estar te orientando, vai estar te ajudando, ele não vai tomar frente, entende? Ele não vai tomar partido de A ou de B. O processo do divórcio, o processo da separação, ele vai envolver muita dor, muito desgaste, porque nenhum dos dois quer sair perdendo, certo? E como é que isso vai se desgastando, né? Como é que isso vai chegar num ponto, digamos, de chegar no limite das coisas, digamos assim? Onde é que vai entrar aquela coisa assim, agora deu, saturou, já não aguento mais. Quando o casal toma a decisão mesmo de não querer mais ficar junto e de buscar uma solução que vai ser melhor para os dois se separarem, e essa decisão está tomada por ambos e nenhum dos dois estão sofrendo com isso, como é que você vai identificar se isso está sendo solucionado mesmo? Quando você vai passar para a próxima fase de uma crise de um relacionamento, que é o processo da indiferença. Quando você já não tá mais nem aí para aquela pessoa, quando você já não se importa mais com aquela pessoa, se ela tá com alguém, se ela não tá, se ela tá fazendo alguma coisa ou não, você perdeu completamente a admiração, você perdeu o tesão, você perdeu o desejo, você perdeu a vontade de querer estar junto. E você perdeu principalmente a esperança que poderia existir de aquele relacionamento um dia dar certo de novo. Então, gente, todo esse caminho, né, que a gente percorre durante o processo de uma separação, ele é um caminho delicado. Ele é um caminho assim, ó, cheio de curvas, que não vai ser nunca 100% perfeito, que vai envolver uma dor, que vai envolver, né, um desgaste, que talvez vai envolver perdas, certo? Perdas financeiras, perdas de tempo, né? Eu tenho muitas pessoas que eu atendo aqui, eu tenho muitas clientes que eu atendo em consulta, que passaram por um processo de separação e que tiveram perdas significativas financeiras, né? Alguns maridos, né, pais que perderam os filhos, né, não conseguem mais ver os filhos porque as mães fizeram diabo a quatro para não ver. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, tá, gente? Eu tô relatando casos para vocês. Da mesma forma com que tem muitas mulheres, né, que tiveram um relacionamento durante 10, 15, 20, 30 anos convivendo com uma pessoa, construindo um futuro com aquela pessoa, que se dedicaram para a família, se dedicaram para os filhos, abdicaram da sua vida para estar ali por uma questão de decisão, certo? Só para deixar isso claro. Abriram mão, digamos, de tudo isso para se dedicar, e que chegou num ponto que a relação já não dava mais, que já estava envolvendo muita traição, já estava envolvendo muita discussão, muita briga, muito problema, se separaram e que perderam tudo, porque alguns, né, maridos, alguns parceiros, até mesmo parceiras, fizeram de tudo para que aquela pessoa ficasse sem nada, porque envolve aí a raiva, a mágoa, o ressentimento e o ego de querer ter razão de estar tomando aquela decisão. Então, gente, quando você estiver, né, conversando com uma pessoa, essa é uma dica bem importante que eu vou dar aqui nessa live. Quando você estiver conversando com uma pessoa, uma amiga talvez, que ela te fale que ela tá num processo complicado, num relacionamento, e que ela pensa em se separar, né, que ela tá querendo se separar, mas que ela não sabe, que ela não tem coragem, que envolve muitas coisas, né, que se separar é muito difícil, que ela gosta, que ela, né, suporta, se sujeita a algumas humilhações, ou vice-versa. Eu tô dando o caso de mulher, mas pode ser para homem também. Se você não é profissional dessa área, não opine.
Sabe por quê? Porque essa é uma decisão pura e exclusivamente da pessoa que está vivendo aquele processo. E às vezes uma opinião que a gente dá sobre um relacionamento, já diz o ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando a gente vai lá e opina sobre aquela relação, a gente vai estar opinando baseado nos nossos valores, nas nossas experiências, naquilo que a gente viveu, nas coisas que a gente já passou, entende? Nos problemas que a gente já superou. E que para nós talvez vai ser um absurdo às vezes aquele casal tá junto ainda, mas talvez para eles não consigam se separar porque tem outras coisas envolvidas. Tem vínculos muito fortes envolvidos que impedem o casal de se separar. Mas a Anaí, minha amiga, sofre tanto, ela tá numa relação abusiva, né? O meu relacionamento tá complicado, o relacionamento dela tá complicado, ela tá perdendo um monte de coisa, ela já não tem mais dinheiro, ela já, né? Ou ela tá nessa relação só por causa dos filhos. Gente, a gente não tem como saber o que acontece entre a intimidade de um casal. E a decisão do casal de buscar ajuda, de buscar um aconselhamento, de buscar uma terapia, de buscar, né, um auxílio nesse processo, é uma decisão dos dois. Não cabe a nós que estamos de fora opinar. E aí, olha só, a pessoa quando ela chega a essa conclusão, quando ela decide mesmo se separar, quando ela decide mesmo deixar de mão esse relacionamento e recomeçar a sua vida, ninguém morre disso. O recomeço vai ser difícil? Vai. Mas nós somos seres individuais. E felicidade é individual. É óbvio que quando você escolhe, decide estar ao lado de uma pessoa, tudo que você mais deseja é que aquela pessoa te traga, né? Que vocês tenham juntos momentos de felicidade. Que você construa uma vida feliz ao lado daquela pessoa. Isso é o desejo de qualquer pessoa que se envolve. É como eu comecei essa live. Por que a gente casa? Ninguém escolhe casar ou ficar com uma pessoa pensando que vai se separar. Não. A gente faz isso, a gente decide fazer isso porque nós estamos apostando na felicidade ao lado daquela pessoa. E quando a gente passa por todo esse processo que eu falei para vocês aqui agora, de distanciamento, da perda da admiração, da perda do desejo, da perda da libido, entre várias outras coisas que vão acontecendo ao longo de um relacionamento que está se encaminhando para o final, quando a gente chega lá no final, a gente toma a decisão, se separou e está pronto para recomeçar, seja homem, seja mulher, esse recomeço, o que vai fazer com que a pessoa tenha força para recomeçar? Ela lembrar que ela pode ser feliz sozinha, sim. Que ela pode recomeçar sozinha de novo. Que ela pode seguir um novo caminho, né? Um novo caminho com novas escolhas, né? Com novos amigos, com novas pessoas, numa nova cidade, num novo lugar, com um novo trabalho. Quem sabe namorar mais, se envolver mais, curtir a vida de solteira, de solteiro. E é essa motivação que faz com que a pessoa que decidiu se separar, que quando ela começa a perceber na sua vida que ela também pode ser feliz sozinha, e eu não estou dizendo que estar em um relacionamento não é feliz. Pelo contrário, o que eu quero dizer é que felicidade é individual. Se você está numa relação, que você está com uma pessoa que você verdadeiramente se dá bem, essa relação é maravilhosa, você pode ter certeza que os dois são felizes também. Na sua individualidade, porque aprenderam a respeitar um ao outro, respeitar as diferenças. Perceberam que sim, eles vão ter coisas em comum, vão aproveitar momentos bons juntos os dois, sim. Vão ter momentos de felicidade os dois, sim, vão, tudo certo. Mas que também é importante respeitar a individualidade um do outro, que as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, e com o passar dos anos, gente, olha só, se a gente muda de uma semana para outra, se a gente muda de um mês para o outro, vocês imaginem estar casado com uma pessoa, convivendo com uma pessoa 10 anos, 15 anos. O quanto que essa pessoa não vai mudar ao longo desse processo? Todo mundo muda. Todo mundo muda. Ah, não, mas eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, acorda, gente, pelo amor de Deus, isso não existe mais. Nunca existiu, na verdade, mas agora é mais evidente. Ninguém nasce assim e vai morrer assim. Não. Nós estamos em constante mudança, em constante aprendizado.
A gente nasce original e morre cópia. Porque a gente vai, com o passar dos dias, a gente vai percebendo o que aquilo ali é bom, se aquilo ali é bom, se aquele caminho é bom, se aquele ali não é, se aquela pessoa é bacana, se aquela pessoa não é. E isso vai fazendo o que? Vai compondo a nossa vida, vai compondo as nossas histórias, as nossas experiências, entende? E quando essa pessoa chega nesse ponto, ela decide ficar sozinha, ela tá tomando uma decisão de se escolher. E cada escolha vão haver renúncias. E nem sempre essas renúncias vão ser boas, vão ser legais, vão ser favoráveis, vão ser fáceis, nem sempre, né? Tem muitas mães que decidem, que escolhem se separar porque querem levar uma vida profissional ou querem morar em outro lugar, acabam deixando os filhos às vezes com os pais, certo? Né? Ou com o pai, enfim, ou com o pai e a mãe da pessoa também. Então, assim, e abrir mão às vezes disso é doloroso, mas talvez para aquela pessoa é importante. Não cabe a nós julgar. É muito delicado, gente. Olha só, quando a gente fala de separação, uma das razões que mais levam os casais a se separar é essa perda da admiração, é a convivência, é esfriar o relacionamento. E por que esfria o relacionamento? Vou fazer outras lives falando sobre isso. Por que vai perdendo o desejo, o tesão? Por causa de tudo isso que eu falei, da convivência, da admiração, né? A falta de respeito, né? Você vai perdendo a paciência com aquela pessoa. Não tem como fazer um processo diferente, é assim mesmo que acontece. É comum, é normal. Agora, trair ou não trair é uma questão de decisão, é a pessoa que tá decidindo, né? Se ela vai trair ou não. E não é todo mundo que antes de fazer um erro, antes de cometer uma cagada, né? Como que a gente tá lidando, digamos assim, com os nossos erros? Antes da gente cometer um erro, o ideal é que a gente pense, avalie e coloque na balança. Mas não é todo mundo que faz isso. Aliás, a maioria age por impulso. E no impulso já foi. Porque quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de desejo, de tesão, a coisa que menos funciona na hora que a gente tá ali com uma pessoa que a gente tá explodindo de desejo, de tesão, se sentindo desejada, desejado, a coisa que menos funciona nessa hora é a cabeça de cima. Isso serve para todo mundo. Quando você tá ali no pega, naquela loucura, naquelas preliminares enlouquecidamente com uma pessoa, isso serve para homem ou para mulher. A pessoa vai ter que ter muita consciência, muito equilíbrio, muita consciência para ela decidir não seguir, entende? E se para você traição já é uma troca de mensagem pela internet, ou já é, né, uma foto ou um like, porque para cada um vai saber a sua verdade, aquilo que é importante, aquilo que considera. Cada um. E aqui não cabe a mim julgar, questionar, nem nada disso. E nem a ninguém. Agora, se pra você isso já é um indício de uma traição, o que tá faltando nessa relação? O que tá motivando aquela pessoa a fazer? Porque também talvez tenha o seguinte, talvez você não fez nada de errado, ou talvez você tá dando o seu melhor, mas talvez você tenha cometido um erro gravíssimo. Sabe qual? De ter escolhido a pessoa errada. Porque se a pessoa já fez isso em outros relacionamentos, se ela já fez isso com outras pessoas, possivelmente ela vai repetir esse comportamento por um problema dela, por questões que ela precisa resolver, por talvez falhas, desvios do caráter dela, talvez por uma falta, um buraco, né? Uma insatisfação que ela tenha e que não cabe a você suprir. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Quando o outro decide te trair, tá decidido. Ponto final. É uma decisão. Da mesma forma com que a gente decide trair ou não, a gente decide casar ou não, a gente decide separar ou não, a gente decide se vai ficar sofrendo com isso ou não, ou a gente decide se vai recomeçar e tentar, né, buscar alternativas para ser feliz de novo. É tudo com nós. O controle é todo nosso. Então, gente, olha, desejo que essa live tenha feito sentido para vocês aí, né? Que tenha ajudado de alguma forma, tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Eu vou subir essa live depois lá no YouTube também. Aliás, o YouTube tá cheio
de vídeos, de dicas. Eu vou partilhar no Stories agora aqui na sequência. Quero desejar um excelente domingo para vocês, tá bom? E na semana a gente vai se falando. Vai ter mais dicas, vai ter mais posts, vai ter mais lives. E lembrando que em breve estarei no Brasil, certo? Dia 22 de fevereiro, tô chegando no Brasil por uma turnê aí com muitos eventos, com atendimentos, com toda essa mulherada. Vai ser incrível, gente, tá? Vou fazer uma turnê muito legal no Brasil. Se você deseja realizar, Fábio, um beijo, querida. Se você deseja realizar algum evento na tua cidade, fazer algum encontro de mulheres, março, mês das mulheres, me chamem, me mandem um direct, vamos conversar a respeito disso. Eu passo para vocês a disponibilidade e a agenda que eu ainda tenho para esta turnê no Brasil. Vou sim, amiga, vou sim. Em breve tô chegando aí, tá bom? Um beijo, uma excelente noite para vocês aí. Se você perdeu a live desde o início, já vai estar disponível no feed aqui daqui a pouquinho, tá bom? Kisses!